500 anos. Nós vamos continuar falando da cultura indígena, dos povos indígenas, e hoje eu vou falar um pouquinho das brincadeiras indígenas. Tá? Nós sabemos que existem muitas brincadeiras de criança que foram herdadas dos povos indígenas, e onde eles também eles praticam, as crianças das tribos praticam essas brincadeiras, brincam com essas brincadeiras, com brinquedos que eles fazem com objetos, né, de madeira, de galho, de cipó, né, que eles fazem nas aldeias, e também algumas brincadeiras que podem incluir jogos e brincadeiras que são incluídos nas Olimpíadas que os indígenas têm. Eles têm os Jogos Olímpicos dos povos indígenas no Brasil, né? Então uma dessas brincadeiras que também está nos Jogos indígenas, Jogos Olímpicos indígenas, são o cabo de guerra, né? Quem nunca ouviu falar no cabo de guerra? Que é aquela corda que se põe no meio, fica um time de cada lado e cada um puxa de um lado. Quem conseguir puxar e derrubar e puxar a corda e puxar o time adversário para o seu lado, ganha o jogo, né? É uma brincadeira de criança muito antiga, muito divertida, o cabo de guerra. Tem uma que chama Tobiadé, que é da língua, de uma das línguas dos povos indígenas, né? Que é quando eles confeccionam as petecas, que vocês também já sabem o que é, né? Os jogos de peteca. E com esses jogos de peteca, eles fazem um jogo que é parecido com a queimada que a gente joga, só que daí eles têm que acertar os adversários, né, para tirá-los do time e assim fazer pontos. Essa peteca, então, só que na nossa versão a gente joga com bola, eles jogam com petecas. Tá? E o próprio jogo de peteca que a gente joga, de fazer ponto, de ultrapassar a rede, né, é de origem indígena também. Então, as atividades dessa semana, pessoal, vocês vão pesquisar um pouquinho sobre outros jogos, eu vou falar mais de alguns aqui, né? Mas de outros jogos, outras brincadeiras que nós herdamos dos povos indígenas. E vocês vão confeccionar brinquedos com materiais recicláveis. Ou quem não tiver aquela habilidade para fazer com material reciclável, poderá gravar em casa fazendo uma brincadeira indígena, de origem indígena, com os pais, com o irmão, com alguém, com um amigo, com outro parente, e vão gravar algumas brincadeiras, tá bom? Que a gente tem uma outra brincadeira muito interessante, que chama Gaviões e Passarinhos, e que precisa apenas de duas coisas para fazer essa brincadeira. De um giz ou uma caneta, certo? Uma canetinha, e aí vocês vão desenhar uma árvore grande no chão, e essa árvore vai ter vários galhos, em cada galho vai ficar uma pessoa, que são os passarinhos, e vai ter uma pessoa que vai ser escolhida para ser o gavião. Só que vocês não podem sair dos seus pontos, porque cada um vai estar no ponto. Desviou um pouquinho do ponto, o gavião vem e pode caçá-los. Tá joia? Então é outra brincadeira indígena também muito interessante e que a gente pode até fazer ao vivo na escola. Tá joia? Porque não dá para manter um distanciamento com segurança, né? Não precisa aglomerar. E dá para fazer certinho, tá bom? Por grupos, por pequenos grupos. Um grupo, depois outro grupo, dá pra gente fazer na escola também. E vocês podem fazer em casa essa brincadeira também. Tá legal? A brincadeira também do morto-vivo, que é também de origem indígena, né? Eles também têm jogos que eles fazem, que são chamados aqueles tiros de arco e flecha, né? De origem indígena também, que tem nas Olimpíadas dos povos indígenas. Tá legal? Outra brincadeira interessante também é aquela uma brincadeira, não, um jogo uma competição que eles fazem nas Olimpíadas indígenas, que é que a pessoa tem que correr com um toco de madeira no ombro, né? E aquilo também é uma prova da cultura indígena, para ver os guerreiros mais fortes, mais habilidosos de cada povo, para serem escolhidos como guerreiros da tribo, né? E aí vocês vão pesquisar alguns jogos, algumas brincadeiras, eu vou mandar um texto de apoio, tá joia? E depois vocês vão fazer as brincadeiras, como eu falei, filmar as brincadeiras ou fazer brinquedos de materiais recicláveis. Tá joia? Fiquem bem, um abraço.